Olá, estamos iniciando o segundo episódio do nosso PodTake com um tema muito legal, que é como montar um espaço para gravação de áudio, ou home studio. É um tema muito legal, inclusive muitas pessoas têm dúvidas quais equipamentos comprar e qual programa utilizar. E nesse episódio eu vou estar falando um pouco sobre isso. Vamos lá! O primeiro equipamento que é muito importante e é muito necessário no seu espaço ou no seu estúdio é uma interface de áudio. O que é uma interface? É um aparelhozinho que nada mais é do que converte os sinais analógicos em um sinal digital, ou melhor dizendo, não é sinal porque deixou de ser analógico, na verdade passa a ser informações digitais. E nada mais é do que informação binária. Murilo do céu, que é isso que você está falando? Então, nada mais do que converte o sinal com qualidade. O que acontece quando você usa direto no seu computador? Essa conversão não é de qualidade, aonde o áudio não fica com muita qualidade. Então é necessário que você tenha esse equipamento que parece uma caixinha metálica quadradinha, aonde ela vai estar fazendo essa conversão. E quais são as configurações dessa interface? Ela precisa ter uma taxa de conversão que nós chamamos de sample rate de no mínimo 44 kHz. Eu oriento que seja entre 44 a 48, lembrando que o padrão é 48, então no mínimo de 44 a 48. Então o primeiro equipamento que não pode faltar é uma interface de áudio que converte o sinal de analógico para digital e que ela seja de no mínimo entre 44 a 48 kHz. O segundo equipamento que não pode faltar é o microfone. Tudo começa pelo microfone. Se você não tem um microfone de qualidade, o som não vai ficar muito bom, né? Vai ficar meio o som de qualidade. Então acho que não vai ser muito bom. Então tem um bom microfone. Murilo, e afinal, o que é um bom microfone? Geralmente os microfones que tendem a ter uma qualidade melhor são os microfones que são mais equilibrados. Geralmente quando você vai comprar um microfone tem uma resposta de frequência, né? Claro que a gente pode ter range de frequência, enfim, né? Cada manual vai vir escrito de uma forma, que é como se fosse uma reta que ela tá cheia de curvinhas, sabe? Esse papel, ele demonstra a forma como o microfone se comporta às frequências. De preferência, escolha um microfone que não tenha muita oscilação e que essa linha esteja o mais próximo possível do zero. Independente se esse microfone ele é condenser ou condensador ou se ele é dinâmico, é importante que as frequências desse microfone sejam o mais flat, ou com outras palavras, com base no desenho, seja o mais equilibrado possível. Agora, Murilo, é condensador ou dinâmico? Geralmente os microfones condensadores, eles são bem mais sensíveis, então se a sua sala não tiver um bom tratamento, que foi falado lá no primeiro episódio, corre o risco de captar muito vazamento, né? O carro passando, enfim, né? No microfone condensador, porque ele é muito sensível. E então, se seu ambiente não está bem preparado, utilize um microfone dinâmico, pois esse microfone ele vai rejeitar a parte de trás, então de certa forma o som vai ficar um pouco mais limpo. Caso a sua sala, né, seja bem silenciosa, então é importante que você utilize um microfone condensador, porque ele é mais sensível e assim ele vai captar mais sutileza e mais nuance com a sua voz. Detalhe, ambos são importantes. O que vai determinar a qualidade do microfone não é o tipo do microfone, mas é a série e a forma como ele se comporta dentro desse espectro do equilíbrio das frequências. O terceiro equipamento muito importante que não pode faltar é o computador. Sem ele não tem como nem ligar a interface e não tem como também manusear o programa aonde você vai realizar a gravação. Ou melhor dizendo, é no computador onde tudo acontece. É no computador que você vai fazer todas as configurações. É no computador onde vai existir toda a parte do processamento da correlação entre a interface que está conectada
enfim, e todos os outros equipamentos que vai estar junto. Às vezes pode ser que você esteja utilizando, né, alguma iluminação que seja via USB, enfim. É importante que você tenha um bom computador. Murilo, e quais são as configurações desse computador? Então, como eu sempre digo aqui nesse podcast, não é a marca, mas sim a série e a configuração desse equipamento, nesse caso o computador. Eu sempre oriento um computador para produção musical ou para um computador que a gente até utiliza isso no mundo do áudio, que é um computador onde vai ter uma DAW. As configurações são essas, anota aí. Processador, no mínimo um i7. Memória RAM, no mínimo 8 GB. Murilo, e por que tudo isso? Porque quando você está manipulando gravação de áudio, é muito comum que você suba para o streaming ou para, né, enfim, para as plataformas o arquivo real. E esse arquivo às vezes ele é um pouco pesado. Então, se você não tem muita memória ou o computador não é muito bom, pode ocorrer de travar, né, durante o processo que você vai estar utilizando, ou até mesmo também alguns pluginhos que mais na frente no nosso podcast nós iremos falar sobre isso, que é os equalizadores, compressores, enfim. Então as duas principais configurações de um computador são memória, no mínimo 8 GB, e o processador de no mínimo i7. Vamos lá para o próximo equipamento. O próximo equipamento, sem dúvidas, é um equipamento muito importante, porque é ele que vai determinar a forma como você vai se ouvir e como você vai ouvir o áudio depois de gravado, que são os monitores de referência de áudio. Ou melhor dizendo, nada mais é do que aquelas caixinhas de som que fica em cima da mesa, geralmente que os produtores estão utilizando. Muita gente pergunta, Murilo, mas para que serve aqueles monitores de áudio? Eles nada mais é do que caixas de alto padrão que mostra de fato como realmente o áudio está. Então, esses monitores eles vão demonstrar de uma forma clara o que precisa ser feito e o que não precisa. Não é que o monitor vai dizer para você, não é isso. Mas que o monitor ele vai demonstrar de uma forma clara e precisa, sem adicionar e sem tirar a qualidade e o controle das frequências. Já pensou você está na sua casa com uma caixa de som, aí você fala nessa caixa de som e lá o som está muito bonito. Aí quando você vai escutar no celular o som está muito feio. Por que isso ocorre? Justamente porque os seus monitores têm mais grave, então ele vai dar a sensação de um pouco mais de peso. Enquanto na verdade o seu áudio ele não tinha peso, mas os monitores estavam colocando uma realidade pelo qual não existia. Então é muito importante que você tenha bons monitores e que eles sejam reais, sejam flat. E a mesma coisa também se aplica quando você for comprar um monitor. Procure monitores de referência, né, monitores de áudio, que sejam o mais plano, o mais equilibrado possível. Murilo, e como eu leio isso no manual? Vai ter um gráfico, menos 20, menos 10, 0, mais 5, mais 10, mais 15. Enfim, tem que estar perto ao zero. Quanto mais perto do zero e mais reto for a curva, melhor. Vamos lá para o próximo equipamento. O último equipamento, que sem dúvidas também é muito importante, é você ter bons cabos e também que você tenha um bom programa para fazer as gravações. Murilo, como assim cabo? O que o cabo influencia na qualidade do áudio? Caso você não tenha um bom cabo, ele vai ter alguns ruídos assim, ó. Isso é o que um cabo ruim faz na sua gravação de áudio. Então, se você tem bons cabos, você vai evitar essas interferências que atrapalham muito, mas muito na qualidade da sua gravação. E por último, né, juntamente, né, na verdade já estou falando o último equipamento, na verdade falando 2 equipamentos, né, enfim, o último equipamento é a DAW. Murilo, o que é a DAW? Um programa de gravação. Murilo, qual programa eu escolho?
Então, o programa pelo qual você deve escolher seja um programa pelo qual você consiga manusear de forma fácil, que o designer dele seja de uma forma clara para você, que você consiga se adaptar. Então nós temos 3 principais programas. Nós temos o primeiro programa hoje, que sem dúvidas é incrível, que é o da Apple, que é o Logic, que inclusive é a DAW que eu estou utilizando aqui agora nessa gravação, que é o meu preferido. Eu gosto muito dele, ele é assim, muito bonitão, ele tem várias funções incríveis, vários plugins nativos, assim, sem dúvidas, para mim é um dos programas mais incríveis. Nós temos o Pro Tools também, que é um programa que é usado mundialmente, também um programa muito incrível. Nós temos o Reaper. O Reaper hoje ele é o queridinho, inclusive o Reaper ele é gratuito. Então você coloca aí no Google Reaper e baixar, já vai encontrar ele pela própria marca disponibilizando, e ele é super prático e super rápido para configurar. Eu vou até dizer bem rapidamente como você configura ele no Reaper. Você vai lá nas opções, configurações, quando você ligar a sua interface no computador, ela vai aparecer lá nas configurações, e aí você vai clicar e já vai estar tudo conectado. Então é muito importante que você escolha uma boa DAW, e a melhor DAW é aquela que você consegue se adaptar. Para você que está começando o áudio, eu oriento você a começar pelo Reaper, que ele é gratuito. E depois, caso você queira aprofundar, você tem o Logic, tem o Pro Tools, tem o Sonar, tem o Nuendo, tem muitos outros aí também. Esse foi o nosso segundo episódio do PodTake, espero que vocês tenham gostado. E o nosso podcast vai ser assim, de uma forma bem descontraída, bem objetiva, uma linguagem muito clara, muito acessível. Espero que tenha sido de bom proveito. Lembrando que os principais equipamentos são uma interface de áudio, depois um computador de qualidade. É muito importante observar todos os microfones. É necessário que você escolha bons monitores de referência e cabos de qualidade para evitar ruído. E por último, que você experimente uma boa DAW, né? Que nada mais é do que um programa de gravação onde a que você se sentir melhor e que você consiga cumprir o objetivo, que é fazer essa captação de áudio. Então é isso, até mais, até no próximo episódio.